mas hoje a aula de geografia será da estrutura interna da Terra e um pouco nós também vamos falar um pouco sobre esses agentes que compõem as estruturas da Terra, tanto interna quanto externa, e também vamos falar um pouco dos fatores endógenos e exógenos que ajudam na formação do que nós conhecemos hoje como a litosfera, que é a camada da qual nós vivemos aqui na Terra, que é a camada então mais externa possível fora da crosta terrestre. Então, nós vamos, como eu já havia mencionado, a aula de hoje vai ser então dos tipos de rochas e estrutura da Terra, onde então nós vamos falar sobre os componentes que vêm então a trazer essa formação terrestre, desde seu início, onde temos o núcleo, o manto, a crosta, onde nós temos a litosfera, entre outros diversos agentes que ajudam a formar então o globo como nós conhecemos. Então, a imagenzinha aqui para vocês, todos estão conseguindo enxergar bem ela? Caso esteja tudo ok, eu vou dando continuidade. Mas aqui então eu trouxe essa imagem então para elucidar para vocês como é dado as camadas da Terra, desde o seu ponto mais interno até o ponto mais externo. Aqui no centro da Terra, nós temos o que nós conhecemos como o núcleo interno. Esse núcleo interno, ele, por decorrência da grande pressão que ele vem a sofrer, altas temperaturas e como é uma massa muito densa, é uma das poucas partes da Terra que se encontra em estado sólido. Por que sólido? Porque logo acima dele, quando nós temos o núcleo externo, como ele já não está sofrendo tanta pressão quanto o núcleo interno, ele ainda está passando por um processo de grandes temperaturas, grandes outros agentes físicos ocorrendo naquela ocasião. Então, em decorrência disso, ele acaba tendo uma forma mais pastosa, mais parecida com o magma que nós conhecemos hoje. Aí, acima do núcleo externo, nós temos o manto e o manto superior. Que esses dois, sim, são compostos por magma e outras estruturas rochosas que ainda estão sendo encontradas num estado mais pastoso, por assim dizer, que é o que nós popularmente conhecemos como a lava, que é aquela massa que é expelida dos vulcões, que quando ocorre o processo de vulcanismo, acaba então vindo para a superfície terrestre. E por fim nós temos a crosta, que é a região mais à superfície, que ela compõe então as estruturas rochosas que nós conhecemos como as placas tectônicas, que é toda essa estrutura rochosa que nós temos abaixo dos nossos pés, também da superfície terrestre. Então, e acima da crosta, é importante frisar, nós podemos conhecer como crosta superior, ou até mesmo como alguns outros geógrafos utilizam o nome, que é a litosfera, que é essa região na qual nós estamos hoje, na parte mais superior da Terra. Então, essa é assim que se dá essa classificação, desde a interna até a externa da Terra. E para que eu possa, então, elucidar um pouco melhor essas questões para vocês, eu vou trazer os tipos de rochas, como elas são formadas, como ela é composta, a questão do ciclo das rochas, que é um processo muito interessante para conseguir entender, então, como é dada, então, essa formação terrestre. E aos pouquinhos, então, nós vamos trabalhando e qualquer dúvida que for vir a aparecer ao decorrer da nossa aula, vocês podem estar lançando aqui no chat e eu estarei respondendo assim que possível. Então tá, se ficou bem claro para todos, então eu vou estar dando continuidade nessa questão, mas isso é apenas um momento introdutório para que nós possamos, então, entender todas essas estruturas da Terra, dentro da mais interna até a mais externa, e os agentes, então, que vêm a compor o que nós conhecemos pela Terra. Como eu havia mencionado, é importante, quando nós vamos falar da estrutura da Terra, frisar um pouco sobre os tipos de rochas. Porque ao entender como a diversidade dos tipos de rochas e toda a complexidade que esses têm, nós conseguimos então vir a compreender um pouco melhor como é dado essa estrutura. Porque acredito que muitos pensam o seguinte, que é terra, 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 pronto, isso compõe a Terra. Mas não, a Terra é um organismo muito complexo, que ele é composto por diversos tipos de rochas e processos físicos, geológicos,
ocorrendo em constante movimento. E como vocês vão ver ao decorrer da nossa aula, são que ocorrem então por forças internas e externas, que ajudam então a dar forma e moldar todos esses agentes terrestres, todos esses corpos rochosos. Então, aqui como no slide frisa, sabe-se que a Terra não existia rochas até o princípio. Por que não existia rochas? Porque antes de ter a estrutura terrestre como nós conhecemos hoje, a Terra em si ela grande era um grande conglomerado de magma. Toda a superfície terrestre não havia uma estrutura sólida. Era apenas como se nós fôssemos um pequeno sol em estágio inicial. Então, após passar por certos processos que, através dos gases, do esfriamento da superfície terrestre, foi então começando a se dar origem à forma que nós conhecemos hoje, que no caso seria a crosta da Terra. Eu vou voltar aqui o slide para que vocês possam ver. Antes de ter a Terra como nós conhecemos hoje, antes dela passar por esse processo de esfriamento, essa crosta aqui, ela não existia. A Terra era composta apenas em núcleo e manto. Após passar, então, pelo processo de esfriamento, que é a entrada dos gases na atmosfera, que então permitiu que a Terra então viesse a se esfriar e permitiu então a solidificação desse magma, para que então assim fossem formadas as primeiras estruturas rochosas da Terra. Algo importante de frisar é que antes de existir a Terra devidamente como nós conhecemos, por exemplo, quando nós vamos para a praia ou até mesmo quando nós vamos plantar alguma coisa em algum quintal, nós podemos ver que a Terra em si ela é macia, ela é em diversas pequenas partículas, diversos sedimentos, e não possui então aquela estrutura rochosa como, por exemplo, um pedaço de calcário. Por quê? Porque tudo o que nós conhecemos hoje como Terra, um dia já foi uma rocha. Após passar, então, por processos internos e externos, onde ela passou, então, pelos processos de erosão e temperismo, e foi ocorrendo, então, a quebra dessas rochas, foi, então, que veio a surgir essas primeiras estruturas sedimentadas, essas primeiras rochas quebradas, então, que veio a conhecer hoje como o que nós conhecemos como Terra, que veio a permitir, então, que estruturas orgânicas viessem a surgir a partir disso. Isso com certeza vai ser mais frisado quando nós trabalhar na questão da geografia biológica, quando nós trabalhamos a biogeografia. Se não ficou nenhuma dúvida, então, eu vou estar dando continuidade. Vou frisar novamente que qualquer dúvida que surja ao decorrer da nossa aula, vocês podem estar lançando aqui no chat, que eu, antes de trocar o slide, então, vou estar buscando respondê-las. Então, nós sabemos que as rochas em si, elas são compostos orgânicos e inorgânicos, que é composto, então, por um conjunto de minerais. Que um dia já foram os corpos rochosos, ainda são corpos rochosos, mas como vocês vão ver ao decorrer da sala, esses corpos rochosos, então, acabam dando diversas derivações. E dessas derivações que nós conhecemos dos corpos rochosos, são três classificações que são as mais importantes de nós ter o conhecimento, que seriam, então, as rochas ígneas ou magmáticas, as metamórficas e as sedimentares. Então, de toda essa estrutura terrestre, toda essa complexidade, as derivações dessas rochas, elas se encontram, então, nesses três tipos, magmáticas, metamórficas e sedimentares. Por quê? Porque ao decorrer de todo o processo físico, químico, biológico, esses corpos rochosos, então, foram criando derivações. A princípio, na superfície terrestre, existia apenas um único composto rochoso. Só que, ao passar por esses, então, os diversos processos, foi, então, tendo a quebra dessas rochas, foi tendo as pequenas fraturas, as sedimentações, dando derivações, então, a novos corpos rochosos que nós conhecemos hoje, aqui na superfície terrestre. Então, vamos começar, então, falando sobre as rochas ígneas ou magmáticas.
que essas são rochas, então, formadas, como o próprio nome já sugere, formadas, então, pelo magma. É a rocha que vem, então, a ser formada pelo processo de solidificação do magma. Essa solidificação pode se dar em duas formas, que é nas formas intrusivas e extrusivas. O que seria isso, então? As rochas intrusivas, elas são a solidificação do magma, só que, ao contrário das extrusivas, elas ocorrem, então, na parte interna da crosta terrestre. Quanto às extrusivas, é a questão do magma sendo expelido pelo corpo vulcânico e vindo a se solidificar na superfície terrestre. A diferença importante entre essas duas rochas é que as rochas intrusivas, por estarem ainda se encontrando em grande temperatura, em grande compactação, elas acabam então passando por um processo mais demorado para sua solidificação. Quanto às extrusivas, por se encontrarem já na superfície terrestre de uma temperatura mais amena, onde vai também estar passando por outros processos químicos, físicos e biológicos, ela acaba então tendo sua solidificação de forma mais rápida. E o que difere então dessas duas rochas, das extrusivas das intrusivas? As intrusivas, então, por ter seu processo de solidificação mais demorado, com maior compactação, com maior temperatura, sofrendo modificação por outro tipo de ambiente diferente das extrusivas, ela acaba, então, tendo uma composição mais sólida. Ela é conhecida, então, por ser um pouco mais resistente, por ser um pouco mais firme do que a extrusiva. A extrusiva, por ser dada, então, em um ambiente mais amenizado, um ambiente mais frio, onde vai estar passando por menos processos de compactação, acaba sendo uma rocha, então, mais... Não... acaba sendo uma rocha mais, como é que eu posso dizer, não tão resistente quanto uma rocha intrusiva, basicamente. E um exemplo, então, dessas rochas magmáticas é o granito, que muitos conhecem porque acabam utilizando para fazer balcões de pia, ou até mesmo para pisos, etc. Diversos outros tipos de construções, e até mesmo a criação de monumentos artísticos. Dessas rochas, as magmáticas e as ígneas, eu trouxe aqui então uma imagenzinha para elucidar o seu processo de formação. Como eu falei, ela, como o próprio nome já sugere, é através do magma, então, que acaba sendo expelido. Só que todo magma que ele é expelido, então, abaixo da superfície terrestre, nem todo esse magma acaba conseguindo sair para fora da crosta terrestre. Alguns acabam ficando retidos dentro desse corpo rochoso, que acaba então passando por aquele processinho que eu já expliquei, da maior compactação, maior temperatura, demorando mais para se solidificar, enquanto esse que está sendo expelido, eles vão formar o que nós conhecemos pelas rochas as extrusivas, que vão estar se solidificando então na superfície terrestre. E aqui então eu trouxe alguns exemplos dessas rochas. Nós temos o basalto, o quartzo, o granito. Essas então são variações das rochas magmáticas. Eu trouxe algumas das mais famosas para que fique então entendível para vocês da variedade de formação que esse processo pode ocorrer. Não quer dizer que por ser um processo que vai formar intrusivas e extrusivas que vai ser unicamente dois tipos de rocha. Não, esse magma que sai debaixo da superfície terrestre, sai dos mantos, eles podem formar então diversos tipos de corpos rochosos. Isso aqui é apenas um tamanho amenizado desses corpos rochosos. Quando nós vemos a formação desses, normalmente nós vemos em grandes estruturas, grandes corpos rochosos. Isso nós vamos estar frisando um pouquinho melhor quando formos estudar, então, a formação geomorfológica da Terra. Então, as rochas metamórficas são originadas, então, pela fusão de outras rochas, sendo elas sedimentares e as ígneas. E isso ocorre, então, quando elas estão encontradas em locais de grande pressão, umidade e variação de temperatura. Quando ocorre, então, o processo da rocha magmática sendo expelida, ela acaba, então, passando pelos processos de intemperismo, de erosão,
o que vai então causando modificação em sua composição física e química, fazendo então com que ela venha a ser movida do seu local de origem e entrando em contato então com outras rochas, que passar então por esses processos de pressão, umidade, variação de temperatura, acaba então formando um novo corpo rochoso, que seriam então as rochas metamórficas. É importante pensar que quando nós estamos falando sobre a formação de rochas metamórficas, é quando nós temos um ou mais corpos rochosos em um local onde está então passando por todos esses processos, se compactando e dando origem então a uma nova rocha. Quando nós pensamos então onde, em que ambiente então vai vir a ocorrer esses processos de formação, normalmente quando nós paramos para pensar onde essas rochas são formadas, em quais locais, um dos locais mais importantes que nós conseguimos expor para vocês, que é esse processo que vem ocorrer então, é abaixo de rios, ou até mesmo em regiões muito profundas, onde vai estar então passando por essa questão da grande pressão, da grande variedade de temperatura, em regiões muito quentes ou até mesmo em regiões muito frias. Porque para surgir essa rocha, então, precisa então de um conjunto desses processos para vir então a criar sua formação. O que é importante frisar para vocês sobre quanto a essa formação dos corpos rochosos? É interessante frisar que isso não é algo que ocorre em 10, 20 anos. Isso tudo ocorre em anos geológicos, que até então não é conhecido com uma certa precisão numérica pelo homem. Por quê? Porque são processos que levam, então, milhares e milhares e milhares de anos para ocorrer, só que a partir de estudos e evidências que os geólogos e geógrafos, então, conseguiram, nós conseguimos, então, ter a noção desses processos e da criação desses corpos rochosos. Aqui, então, eu trouxe uma imagenzinha para vocês verem que é uma rocha metamórfica. Se vocês puderem, então, observar, essa rocha, ela possui diversas ondulações, diversas colorações, que sugere exatamente isso, que ela passou, então, por um processo de temperatura, de compactação, que provavelmente aqui, nesse local, deveria ter alguns diversos corpos rochosos, que acabaram, então, por essa questão da variação de temperatura, compactação, formando um único corpo rochoso. Então, essa é uma das características que as rochas metamórficas carregam, que é quando elas, então, vêm a absorver, então, esses demais corpos rochosos que estão ao seu redor, ela acaba, então, criando essas estruturas de ondulações, essa variação de coloração, e é algo que fica bastante evidente quando nós pegamos e comparamos, então, uma magmática com uma metamórfica. E aqui estão outros exemplos dessas rochas metamórficas, que nós temos o mármore, o schistzo, o quartzo. Então, são rochas que nós podemos ver, então, que é muito presente no nosso dia a dia. O mármore, muito utilizado, ele possui um grande valor de mercado, que ele é muito utilizado também em bancadas, ou até mesmo na produção de estátuas e outros objetos artísticos. O quartzo, então, quando ele pode vir formar, então, estruturas espelhadas, o que nós conhecemos hoje como espelhos e vidros. Então, através da variação e da modificação dessas rochas, nós conseguimos ter um entendimento de como isso vem influenciar no nosso dia a dia, e também que isso não é um processo simples, é um processo de anos geológicos, de diversos processos físico-químicos e biológicos que vêm, então, a possibilitar, então, essa formação desses corpos rochosos. O que eu acho interessante de frisar também, quando nós estamos estudando as estruturas rochosas, é a importância que esses acabam acarretando no nosso dia a dia. Porque, por exemplo, hoje nós estamos tendo nossa aula totalmente online e sem o entendimento da complexidade dessas estruturas rochosas, nós não teríamos a possibilidade, então, de construir computadores, celulares, tablets, entre outros. Porque é só todo o material, então, eletrônico que nós temos em nossa casa
acaba então vindo a fazer uso desses conhecimentos geológicos para então sua produção de para então poder realizar sua produção. Como por exemplo o refinamento do quartzo, nós podemos então ter a produção de vidros, provavelmente a telinha dos nossos smartphones, etc. E aqui então partindo para as rochas sedimentares. As rochas sedimentares elas podem possuir uma composição orgânica e inorgânica. Elas surgem então a partir de outras rochas, sendo metamórficas ou magmáticas, que acabam então essas rochas acabam passando pelo processo de erosão, de intemperismo e acabam então, como o próprio nome já diz, se sedimentando. Quando nós vamos pensar em uma rocha sedimentar, nós podemos pensar na Terra, um jeito mais popularmente assim pensando, na areia da praia. Tudo isso já foram grandes corpos rochosos que, ao decorrer de milhares e milhares de anos, foram se sedimentando, formando então pequenas partículas, permitindo então que houvesse então a ocorrência de diversos outros processos. Quando nós paramos para pensar em uma rocha sedimentar orgânica, por exemplo, a terra vegetal que nós utilizamos na nossa agricultura, que é uma rocha, que é uma terra mais rica em estruturas orgânicas, onde vai facilitar então nossos processos de plantio, ou até mesmo quando um corpo acaba vindo a morrer e passa então pelo seu processo de decomposição. Então esse corpo vai estar se unindo então a essa estrutura na qual ele foi enterrado, na qual ele se encontra, dando então a origem então a esse processo da sedimentação, passando então a adicionar uma matéria orgânica junto a corpos rochosos. Então essa é um método mais explícito de explicar como é que seria o surgimento então de uma rocha sedimentar orgânica. E como eu já falei, essa rocha sedimentar ela possui três tipos, que é a química, a orgânica e a detrítica. Quando nós falamos em uma rocha sedimentar química, nós podemos salientar bastante a questão do sal. O sal, então, ele vem a ser uma dessas rochas sedimentares químicas, por quê? Porque o sal já foi um corpo rochoso que, pela questão de passar por esses processos erosivos de intemperismo, acaba então influenciando na erosão dessa rocha, na sua quebra, e formando então assim uma composição sedimentar química. A orgânica é aquela questão que eu mencionei para vocês, na questão da decomposição, de terras orgânicas, etc. E quando nós falamos nas detríticas, mais popularmente que nós podemos utilizar para esse exemplo é a própria areia da praia. Quando nós temos a areia da praia, ela é uma rocha sedimentar detrítica, porque ela já foi um grande corpo rochoso, e só que ele veio a se sedimentar, ele veio a se quebrar, ele veio, então, passando por esse processo de diversas quebras, onde um grande corpo rochoso acaba, então, passando a ser diversos pequenos corpos rochosos quebrados. Ele acaba, então, não carregando grandes complexidades orgânicas e químicas, como o sal ou até mesmo a areia vegetal, como eu já havia mencionado. Aqui, então, trouxe um exemplo para vocês, que aqui nós vemos, então, uma imagem de uma montanha, que está nessa imagenzinha que, então, ela especifica para vocês essa questão que eu havia mencionado, onde nós temos uma montanha, ela está passando pelos processos de erosão, de intemperismo, e está ocorrendo, então, essa quebra do material, e o processo erosivo, então, acaba sendo responsável por carregar, então, esse material que está sendo quebrado do corpo montanhoso, trazendo, então, para a beira de regiões fluviais, esses materiais, então, quebrados, onde vai ser carregado, então, por questões fluviais e pluviais, que a chuva é um elemento pluvial que vai ajudar, então, nesse processo de transporte, ou até mesmo quando um pequeno córrego de um rio vai estar ajudando também nesse processo de carregar esse material, levando para regiões mais costeiras e distanciando, então, desses corpos rochosos. E como nós podemos ver aqui, quando esse corpo aqui acaba entrando em contato com a água,
mostra as setinhas que ele está indo então para onde? Para o fundo dessa região. Está indo para a região a mais adentro da superfície, aqui entrando então bem ao fundo desse provavelmente aqui desse rio. E aqui o que está acontecendo então com esse material que está vindo a ser depositado no fundo desse riozinho aqui? Ele está passando pelo processo então de compactação, onde o rio então vai estar pressionando essas estruturas rochosas, que vai estar então vindo a possivelmente formar um novo corpo rochoso, possivelmente uma rocha sedimentar, e também outras questões que nós vamos frisar um pouquinho mais quando for estudar então o ciclo das rochas. Aqui são uma das rochas sedimentares, que nós podemos ver que temos a argila, o calcário, o carvão, que é um grande exemplo de uma rocha sedimentar orgânica, porque o carvão em si ele já foi uma estrutura vegetal que originalmente é conhecido como, por exemplo, árvores que acabam vindo a morrer ou passando pelo processo de queimada, que vem então formando então essa rocha sedimentar, que é o carvão. Nós temos o calcário, a areia, o arenito. O calcário é um exemplo bem básico que vocês podem perceber, que ele é bastante utilizado nos giz de quadro. Acredito que todos vocês já tenham visto um quadro negro, onde o professor pega seu giz e o risca nele. Esse giz, então, ele é formado pelo calcário. Só para vir a frisar, então, a importância do conhecimento desses corpos rochosos e mostrando como eles estão presentes no nosso dia a dia. Agora, então, eu frisei bastante com vocês os tipos de rochas, um pouco de sua formação, um pouco dos processos, então, que eles vêm a sofrer. E eu agora vou frisar, então, um pouco nesses processos exógenos, que são processos que vêm a ocorrer, então, na superfície dessas rochas, que seria, então, um pouco mais dessa questão do intemperismo, dos processos erosivos também, que vem, então, a modular esses corpos rochosos. Aqui, então, eu trouxe para vocês o pequeno textinho falando sobre a erosão e intemperismo. O intemperismo é o conjunto de processos químicos, físicos e biológicos responsável, então, pela quebra da rocha. Erosão é o conjunto de processos de decomposição, desgastes e transporte desses sedimentos. Então, basicamente, o intemperismo é o conjunto de processos, então, que vem a agir externamente nesse corpo rochoso, que vem, então, a realizar o seu desgaste, que vai estar agindo continuamente em cima desse corpo rochoso. Já os processos erosivos vai ser a questão de pegar essas estruturas, então, que foram quebradas pelo intemperismo, agir sobre elas e contribuir, então, para o seu processo de transporte, para o seu processo de desgaste, uh, removendo então dessas estruturas rochosas os seus sedimentos quebrados. Eu gostaria de perguntar então se está indo muito rápido a aula, se vocês estão conseguindo entender bem, se ficou alguma questão pendente, se gostaria que eu explicasse novamente alguma coisinha. Eu vou criar uma enquete aqui que fica mais fácil para nós nos comunicar. E se tiver tranquilo para todos, só colocar assim que eu vou estar dando continuidade na sala. Tá bem, então. Eu vou encerrar a enquete. Eu vi que nas respostas aqui, um colocou que não está claro. E eu gostaria de perguntar, então, se alguma das coisas, então, gostaria que eu esclarecesse novamente. Bom, caso qualquer, ao final da nossa aula, eu possa dar um tempinho também para nós vir a esclarecer, então, essas dúvidas. E qualquer coisinha eu posso estar vindo a explicar novamente.
Aí então nós vamos falar sobre os tipos de intemperismos, que nós, como eu já havia mencionado, tem o intemperismo físico, o químico e o biológico. O físico, então, ele vem ocorrer pela questão da temperatura. Essa variação de temperatura, ela ajuda na questão da expansão e na retração dessa rocha, aonde durante o dia, então, ela vai estar, em decorrência do calor, expandindo esse corpo rochoso. Ela vai estar fazendo com que esse corpo rochoso se expanda, então. E à noite, em decorrência da queda de temperatura, vai estar fazendo com que esse corpo então venha a se retrair, fazendo com que crie então pequenas fraturas. Fraturas seriam então pequenas rachaduras nesses corpos rochosos. Claro que isso não é um processo que vai ocorrer do dia para a noite. É um processo, como já havia mencionado, em anos geológicos, que ocorre, que leva muito e muito tempo para então vir a ocorrer. O intemperismo químico, então, ele é causado pela questão das composições químicas, que é causado então pela água, plantas e até mesmo pela temperatura, que é o conjunto desses que ajuda então na questão da mudança química do corpo rochoso, que vai estar então agindo diariamente em cima desse. Por exemplo, nenhum tipo de temperismo exclui que não possa existir outro conjuntamente. Por quê? Porque no momento que uma rocha está passando pelo seu intemperismo físico, no momento que ela cria, então, essas rachaduras, vamos supor que, então, criou essas rachaduras nesse corpo rochoso. No outro dia, então, já veio a chuva. Essa chuva, então, acaba entrando nas fraturas criadas pelo intemperismo físico, facilitando, então, a questão do intemperismo químico. Assim, tendo dois ou até mais tipos de intemperismos agindo sobre um único corpo rochoso. Já o intemperismo biológico, ele é causado principalmente por seres vivos, aonde então nós vamos ter, por exemplo, plantas, fungos e até mesmo homens e outros animais, agindo então sobre esses corpos rochosos. Aqui então, para salientar para vocês a questão do intemperismo físico, que é a questão dessa variação de temperatura, então, que ocorre ao longo do decorrer do tempo, que vai então criando essa fratura na rocha, que vai criando essa pequena lasca, essa pequena abertura, que vai então contribuindo então para esse processo de quebra da rocha. E aqui, como vocês podem ver, tem água dentro dessa que está entrando nessa rocha. Como já havia mencionado antes, passando então por um processo de intemperismo físico e intemperismo químico conjuntamente, que vai acelerar então que ocorra esse desgaste, que ocorra essa quebra, que ocorra essa variação então desse corpo rochoso. Aqui então o intemperismo biológico, que é de uma maneira bem explícita mostrando um organismo vivo então interagindo nesse corpo rochoso. Que aqui, como nós podemos ver nessa imagem, provavelmente isso já foi um único corpo rochoso, aonde pela facilitação do intemperismo químico e do intemperismo físico, fez com que esse corpo rochoso se fraturasse, que houvesse então a entrada de água, e essa pequena abertura então pode ter possibilitado a entrada de outros agentes. Por exemplo, pode ter entrado a semente que originou essa árvore, junto com a questão da umidade, da possível entrada da água e outros corpos rochosos, até mesmo areia, terra, veio então que contribuísse para a formação de uma formação vegetal dentro dessa rocha, que então essa formação vegetal ajudou então com sua quebra, porque ela acabou se expandindo então dentro daquele corpo rochoso, fazendo então com que acabasse então rompendo ele. Esse então é um dos exemplos do intemperismo biológico, tem outros diversos, que nós podemos marcar também pela própria pisada dos animais, pelo constante processo dos animais estarem constantemente pisando então em cima desses corpos rochosos, vai estar ajudando então com que ocorra seu processo de quebra, com seu processo de fratura, e vai então estar modificando então esses corpos. E aqui então o intemperismo químico. Eu trouxe essa imagenzinha para vocês porque é importante observar
uma das características mais peculiares do temperismo químico, que, como o nome já sugere, é através de agentes químicos. Um desses agentes químicos que é mais marcado, então, dentro do processo de temperismo químico, é a água. Aqui, como vocês podem ver nessas rochas, elas estão com diversas linhas. Que isso ocorre por quê? Porque provavelmente quando está com alta pluviosidade, ou até mesmo ou, sazonalmente a questão de uma pluviosidade, vai estar então essa questão da água passando em cima dessa região, vai estar ocorrendo então com que ocorra esse processo de fraturação dessas rochas, vai fazer então que ocorra essa questão do intemperismo químico, que vai ser agentes externos quimicamente agindo sobre esse corpo rochoso. Aqui, essa imagem modelinho que eu trouxe para vocês é uma maneira bem explícita, então, da água agindo sobre esse, onde ela vai estar, então, desgastando esse corpo rochoso, formando essas linhas, então, como vocês podem ver. Aqui, essas linhazinhas aqui que eu estou falando, que é o processo, então, da água passando por cima desses e os desgastando. E aqui, então, eu trouxe essa imagenzinha para mostrar para vocês, que é os diversos tipos de empirismo, que é o químico, o físico e o biológico. Esses slides eu vou estar disponibilizando para vocês numa pastinha que tem do desafio, que vai estar lá então todo esse material para que vocês tenham acesso então, para que vocês possam ver melhor essas imagens depois. Mas aqui, como vocês podem ver, a água então, em decorrência da chuva, ela vem então agindo sobre essa rocha, na questão da composição, até mesmo na formação de outras estruturas em cima desse mesmo. Aqui em temperismo físico, que ocorre então essas fraturas nessas rochas, e aqui então outra imagem do temperismo biológico, que é a questão dessa vegetação surgindo ao entorno dessas rochas. Provavelmente vai estar, as suas raízes vão estar ajudando nesse processo de quebra dessa estrutura rochosa. E vamos falar também um pouco superficialmente sobre os processos erosivos. Como vocês podem ver nesse slide, existe então uma grande variação desses processos erosivos. Eu vou trazer eles para vocês brevemente, só para que vocês possam ter o entendimento da existência, da diversidade desses processos que atuam então sobre esses corpos rochosos. E nas nossas próximas aulas nós vamos estar debatendo um pouquinho melhor sobre esses agentes endógenos e como eles vêm atuar então nessas diversas estruturas. Dentro desses processos erosivos, nós temos a questão pluvial, que é da chuva, a fluvial, que vem então ser de um córrego, de um rio, até mesmo de um pequeno lago, enfim, que estruturas onde estão passando por essa constante processo do corrimento da água. Nós temos a erosão costeira, que é o fato da rocha então estar se chocando diretamente com os oceanos. Um dos exemplos mais explícitos para vocês dessa erosão costeira é a questão da produção do sal. Grande parte do sal surge então a partir desse processo erosivo. Nós temos então a erosão química, que é um conjunto então de processos químicos que vem atuar sobre um corpo rochoso que vai ajudar no seu desgaste. Um exemplo bem básico que eu posso dar para vocês é a questão do ferro. Se o ferro entrar em contato com a água, o que vai acontecer com esse ferro? Ele vai então vir então a enferrujar, ele vai estar mudando sua estrutura então química em decorrência de estar entrando em contato com esses outros elementos. Nós temos também a erosão glacial, que é a questão do gelo estar passando sobre esse corpo rochoso, criando atrito então e ajudando no seu desgaste e no seu transporte. O fluxo de detritos, que seria o que o fluxo de detritos? Seria então essa questão, por exemplo, o topo de uma montanha, ocorre uma avalanche de rochas, onde rochas então que já foram fraturadas e quebradas vêm a cair ao decorrer do corpo rochoso da montanha, que vai então esse processo de queda ajudando com que outros elementos que estão ao decorrer dessa montanha venham então a se quebrando, venham então a sendo transportados. A erosão eólica, que é então esse processo do vento então está contribuindo para a passagem e para
para o transporte desses elementos, como, por exemplo, se serem na rua num dia de grande ventania, vocês vão estar vendo que vai ter bastante areia sendo transportada por esse vento forte que está passando. E o movimento de massa. O movimento de massa, então, ele é caracterizado pela questão de grandes corpos rochosos estarem interagindo um sobre o outro. Um exemplo bem explícito que eu posso dar em relação a isso é a questão das placas tectônicas agindo uma sobre a outra. Grandes massas rochosas, então agindo nesse processo de desgaste de corpos, de outros corpos rochosos. Então, eu já expliquei um pouco para vocês sobre esse processo de intemperismo, a erosão, os tipos de rochas, um pouco da estrutura interna da Terra. E agora, então, nós vamos estudar o ciclo das rochas. Por que nós vamos estudar o ciclo das rochas? Porque é importante ter o conhecimento do ciclo das rochas para que nós possamos, então, ter um entendimento mais completo de como é dado essa estrutura interna da Terra. Porque todo corpo rochoso que nós encontramos na superfície terrestre, ele acaba, então, passando por um constante processo de modificação. Nós sabemos que uma rocha magmática pode se tornar uma rocha metamórfica, e essa rocha magmática e metamórfica pode se tornar, então, uma rocha sedimentar. Estruturas orgânicas podem se tornar estruturas sedimentares, mas, assim como sedimentares, podem vir, então, a se tornar novamente rochas magmáticas, assim como rochas metamórficas podem vir a se tornar rochas magmáticas. E como que esse processo ocorre, então? Aqui eu trouxe uma imagenzinha para mostrar para vocês de como ocorre, então, esse processo do ciclo das rochas. Que, então, primeiramente, como eu já havia mencionado, na superfície terrestre, quando ocorreu o processo de solidificação do magma, nós tínhamos rochas ígneas ou magmáticas. Após passar pelos processos de intemperismos e erosivos, veio então com que possibilitasse o surgimento de outras rochas. Essas outras rochas seriam as rochas sedimentares, e essas rochas, então, por passarem por processo de pressão, passarem por processo de compactação, veio a formar as rochas metamórficas. As rochas metamórficas, então, elas vêm ocorrer num grande processo de compactação, um grande processo de pressão, fazendo com que ocorra em áreas muito adentro da superfície terrestre. Essas áreas muito adentro da superfície terrestre, então, podem estar constantemente mais ao fundo, fazendo com que possa, então, acabar esses corpos rochosos saindo, então, da crosta terrestre e entrando novamente para o manto, então, fazendo com que essa rocha, então, entre novamente em contato com o magma, então, altere sua estrutura, fazendo com que se torne novamente uma rocha primária, se torne novamente uma rocha ígnea ou magmática. Mas não precisa ser necessariamente nesse ciclo. Não precisa ser uma rocha ígnea magmática que vai se tornar uma sedimentar, e depois uma metamórfica, e depois, novamente, numa ígnea. Pode ser diretamente uma rocha sedimentar, que vai estar, então, em algum ponto da superfície terrestre, entrando mais rápido para dentro do manto, formando novamente esse processo das rochas ígneas ou magmáticas. Isso é para salientar para vocês que os processos geológicos na Terra estão num constante ciclo, estão em constante formação, em constante modificação. Por que é importante ressaltar isso? Porque quando nós formos estudar a questão das estruturas rochosas e suas formações, os grandes corpos rochosos, as montanhas, as cordilheiras, os planaltos, as planícies, as grandes depressões, nós temos que ter entendimento, então, sobre os processos que atuam sobre esses. Nós temos que ter o entendimento sobre o ciclo dessas rochas, sobre como se dá, então, essa questão da formação, porque se essa formação fosse, de certa forma, linear, não passasse por essa questão de ciclo, nós, então, em milhares e milhares de anos, não existiria mais rochas ígneas ou magmáticas, nós teríamos apenas rochas sedimentares e metamórficas. Então, tudo isso é importante para ressaltar que nós estamos num constante ciclo, num constante processo formativo, uma constante mudança, então, dessas estruturas geológicas e geomorfológicas. Para que, então, nós possamos dar o pontapé inicial para adentro dessa geografia física, que até então nós vínhamos estudando muito questão da geografia mais humana, da geografia urbana, da geografia agrária.
Aqui, então, é para vocês entenderem, então, outras complexidades que vêm a originar o nosso entorno, que a, então, originar o nosso espaço geográfico. E, então, essa seria, então, uma geografia mais física, uma geografia das rochas, para nós ter um entendimento que como essa geografia, então, impactua no nosso dia a dia, como essa geografia, então, ela vem a influenciar outros processos. Porque se nós hoje em dia formos formar, então, um grande edifício, e nós não temos conhecimento algum sobre rochas, sobre suas estruturas, nós, por exemplo, não podemos formar um grande edifício em cima de um corpo sedimentar, porque os corpos sedimentares, dependendo de qual nós estamos formando, ele vai ser uma estrutura mais fofa, fazendo então com que esse edifício que nós venhamos a construir, ele não esteja 100% seguro, porque ele não vai estar numa estrutura firme para sua permanência. Então, essa é uma das outras importâncias de nós ter o conhecimento, então, sobre esses processos das estruturas rochosas. Pode vir a cair questão que vai estar abordando, inclusive, desse jeito, essas questões geológicas, uma questão de geografia e física, como ela impactou, então, no nosso convívio social, como ela vem, então, a contribuir, então, nesse processo de formação de centros urbanos. Então, é interessante nós também ter conhecimento disso. E agora eu vou falar brevemente sobre os agentes endógenos, que é só para poder dar, então, de certa forma, uma conclusão na nossa aula de hoje, porque isso aqui vai ser, de certa forma, o pontapé inicial para a nossa próxima aula, que vai estar, então, mostrando a questão da formação das placas tectônicas, formação dos corpos, grandes corpos rochosos, mas aqui só para mostrar, então, brevemente para vocês o como é dado. Nesse processo de formação da crosta terrestre, então, ele é provocado, então, pelo aquecimento, da radioatividade, variação de pressão, de temperatura e poderosas movimentações de massas rochosas dos magmas e os demais fluidos que estão dentro da Terra. Nós sabemos que abaixo da crosta terrestre, como é uma região que possui magma, o magma em si ele se encontra em uma grande temperatura, porque aquele corpo rochoso, então, ele passa a vir, então, se tornar essa pasta, esse magma, essa lava, conhecida popularmente, em decorrência exatamente disso, dessa grande pressão, dessa grande radioatividade, dessa grande variação de temperatura, entre outros, que acaba, então, acabando com a formação inicial desse corpo rochoso. Então, esse é um dos processos, um dos diversos processos que ocorrem, então, dentro da nossa superfície terrestre, que vai estar, então, agindo diretamente para essa questão da formação dos corpos rochosos. Então, vamos salientar agora que os processos exógenos são processos que vêm ocorrer nos corpos rochosos, só que eles ocorrem na superfície terrestre, na litosfera. Os processos endógenos são aqueles processos que ocorrem, então, abaixo da crosta terrestre, abaixo da superfície terrestre. Aqui, então, trouxe para vocês uma imagenzinha desses processos endógenos. Nós temos o tectonismo, o vulcanismo e os terremotos. Esses são os três agentes, então, que vão estar diretamente responsáveis pela formação de corpos rochosos que vão estar atuando dentro da Terra. Esses corpos rochosos então, esses processos endógenos, então, eles vão estar responsáveis, então, por modificar, então, essa superfície terrestre. Quando o vulcão entra em erupção, ele modifica a superfície terrestre. Quando nós temos encontro de duas placas tectônicas, eles modificam a superfície terrestre, criando corpos rochosos, normalmente criando processos de dobramento, que são duas placas tectônicas jogando uma com a outra, formando então grandes estruturas rochosas, cordilheiras, montanhas, etc. E o terremoto, então, é outro processo então, que vem ocorrer abaixo da superfície terrestre, que vem então agir sobre esses corpos que se encontram na superfície. Então, eu já elaborei com vocês a questão desses processos endógenos, dos processos exógenos. Salientei que os processos endógenos ocorrem abaixo das superfícies, os exógenos ocorrem na superfície terrestre. Esses, então, atuam diretamente e constantemente na formação dos nossos corpos rochosos que nós conhecemos hoje. Esses corpos rochosos são o quê?
rochas ígneas ou magmáticas, metamórficas e sedimentares. Esses três tipos de corpos rochosos são que nós conhecemos, então, responsáveis pela nossa superfície terrestre, como nós as conhecemos hoje em dia. Então, já foi explicado todas essas questões. Agora, então, eu vou trazer exercício para ver como foi esse retorno da aula para vocês, para ver se vocês conseguiram absorver, então, todos esses demais processos que foram elaborados. E eu vou estar, então, agora passando esses enunciados, vou estar lendo e ajudando a vocês a resolver. E em caso de dúvidas ou erros, nós podemos pegar e, como temos um pouquinho de tempo, discutir um pouco mais sobre, para trazer o entendimento de todos. Então vamos lá. Exercício 1. A Terra é como uma cebola. É dividida em várias camadas. Entre essas camadas, entre essas diferentes formas que compõem a estrutura interna do nosso planeta, quais delas podem ser consideradas sólida? A. Somente a crosta terrestre. B. Somente o manto. C. Somente o núcleo. D. A crosta e o núcleo interno. E E. O manto externo e a crosta. Eu vou estar abrindo a enquete aqui e dando uns minutinhos então para vocês responderem. Mais um minutinho e nós vamos resolver a questão. Então, gente, vamos lá. Publicando aqui o resultado da enquete, um respondeu A, um respondeu C e 3 responderam E. Então, vamos ver em relação a essas dúvidas. A resposta correta para esse enunciado seria a resposta D. Por que é D? Vamos voltar então à primeira imagenzinha da nossa aula para recordar então a explicação que eu dei no início. Lembra quando eu falei que o núcleo interno da Terra, por ele estar então passando por essa grande pressão, por essa grande temperatura, ela se encontra num estado solidificado, porque ela está em uma grande pressão, impedindo então com que esse material venha a possuir então, diferente das demais camadas da Terra, essa questão mais plastosa, por assim dizer. Quanto ao núcleo externo e o manto, tanto o manto inferior quanto o manto superior, esses três se encontram num estado mais pastoso, porque, ao contrário do núcleo interno, ele não se encontra em tamanha pressão e, por isso, então, ele acaba não passando por esse processo de solidificação. Já a crosta terrestre, ela só passa por esse processo de solidificação porque, ao contrário das suas camadas mais internas da Terra, ele está, então, ele está passando por uma amenização da temperatura. Ele está passando, então, por interferência dos processos externos que faz, então, com que esse material pastoso acabe, então, se solidificando pelo seu esfriamento. Então, ao contrário dos demais, apenas o núcleo interno, por causa de sua grande pressão,
e a crosta se encontram em estados sólidos, porque esses passam pelo processo de o núcleo interno de pressão e a crosta de esfriamento. Então, por isso que esses dois se encontram no estado sólido. Vocês conseguiram entender? Sei que essa aqui é uma questãozinha um tanto complicada e é importante trazer esse entendimento, porque essa aqui é uma questão que eu trouxe do Enem, acho que de 2014, mas que ela pode vir então a ser cobrada de outra forma. Ela pode então vir a ser trabalhada de outras formas, perguntando sobre a parte que não se encontra em estado sólido da Terra, entre outros. Então é sempre bom pegar e tentar ter esse conhecimento de como é dado a própria superfície terrestre e a sua região interna. Agora então vamos passar para o exercício número 2. Esse aqui é um exercício de complete. As pontinhos, 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 também conhecidas como rochas magmáticas, são formadas pela solidificação, cristalização de um magma, que é um líquido com alta temperatura, em torno de 700 a 1200 graus Celsius, proveniente do interior da Terra, podem conter jazidas de vários metais, por exemplo, ouro, platina, cobre e estanho, e trazem à superfície do planeta importantes informações sobre as regiões profundas da crosta e do manto terrestre. Assinale a alternativa que complete a lacuna do texto. A. Rochas sedimentares. B. Rochas metamórficas. C. Rochas ígneas. D. Rochas basálticas. E. Cadeias de montanhas. Eu posso estar disponibilizando, junto com os slides depois, no Drive, o gabarito. Mas ao término da nossa aula, eu acabei não colocando o gabarito. Mas quando eu for inserir lá, eu vou colocar o gabarito aqui certinho para vocês terem acesso. Aqui, então, eu vou abrir a enquete para que vocês possam responder. Então, vou dar mais um minutinho e nós vamos responder a questão. Então tá, gente. Vamos resolver ela, então. Vou publicar aqui, então, o resultado da enquete. 2 responderam A e 2 responderam C. Vamos lá, então. Vamos começar como pensar na resposta A, então. Quando nós falamos em rochas sedimentares, lembram que essas são rochas provenientes da quebra, então, das rochas magmáticas? Elas são, então, rochas que se encontram em pequenos sedimentos, em pequenos detritos, ao contrário das rochas magmáticas, que se encontram, então, abaixo da crosta terrestre no seu processo inicial, que se encontram, então, numa grande temperatura e numa grande pressão. Já que as rochas, as rochas ígneas, seria, então, a resposta correta. Por quê? Porque é popularmente também conhecido as rochas magmáticas como as rochas ígneas.
essa é a denominação científica que os geólogos acabaram, então, dando para esse tipo de rocha que passa por esse processo, então, de grande pressão de temperatura e acaba, então, no seu estado inicial se encontrando como magma. Então, a resposta correta para essa questão é a resposta C. E se não tiver mais nenhuma dúvida, se não tiver mais nenhuma curiosidade, eu vou estar encerrando nossa aula para que vocês possam ter continuidade com o próximo professor. Se tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, vocês podem vir a perguntar. E eu vou estar disponibilizando o gabarito, então, junto com os slides no Drive, para que todos vocês então possam ter acesso. Qualquer dúvida, vocês podem estar mandando então para a página do desafio, que eu posso estar vindo a complementar então no materialzinho que eu vou estar enviando para vocês no Drive. Gostaria de agradecer a presença de todos aqui na aula de hoje e boas aulas, uma boa noite e um bom estudo para vocês.